Agora a guerra se tornou declarada, de um lado o Flamengo, do outro a Globo. No vídeo de hoje do canal do Nicola te dou detalhes desse confronto, que tem Bolsonaro, medida provisória e outros clubes brasileiros acompanhando de camarote. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar informações quentes de um vídeo extremamente importante, tem uma dica legal para você. A Bet4Plus chegou ao Brasil e vai te ajudar a acompanhar tudo o que está rolando no mundo dos esportes. A Bet4Plus vive a paixão pelos esportes do seu lado. Dê seu palpite nos vários mercados que a casa oferece. Acesse as melhores odds e aproveite as promoções exclusivas como o Super Bônus de 150%. É o melhor bônus do Brasil. E se você depositar 20, recebe 50, basta jogar e ganhar. Corre e aproveite porque essa oferta é válida por apenas 7 dias. Depois de fazer o depósito, solicite seu bônus no apoio ao cliente apresentando o promo code Nicola150. A Bet4Plus nasceu com alma brasileira e tem a melhor experiência em jogos online, revolucionando a vida do jogador brasileiro. Confira agora mesmo. Bora começar a te ajudar a entender tudo o que está acontecendo nos bastidores do futebol do Rio de Janeiro, envolvendo Flamengo, Globo, guerra nos bastidores e tudo mais. Bom, quem acompanha o canal do Nicola diariamente viu nessa quinta-feira um vídeo em que eu conto sobre a aliança entre o rubro-negro e o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Estava muito claro, nesse primeiro momento, que o Flamengo atendia a um pedido do Jair Bolsonaro para que o campeonato carioca voltasse o mais rápido possível. O presidente da República tem batido na tecla de que é importante que as coisas voltem ao normal. E isso vale para tudo, para o comércio, para a indústria, para o setor têxtil, para o entretenimento, e o futebol entra nessa categoria do entretenimento. O Flamengo cedeu, o Flamengo atendeu ao pedido do Bolsonaro, até porque também dentro do Flamengo já existia a ideia de que era importante voltar o mais rápido possível, e no mesmo dia em que o Flamengo retornou ao Campeonato Carioca para jogar contra o Bangu com portões fechados, surgiu a contrapartida, surgiu aquilo que o Bolsonaro poderia atender ou beneficiar o Flamengo. O presidente da República soltou uma medida provisória que permite, que muda radicalmente a forma como é encarado o direito de transmissão no futebol brasileiro. Até essa quinta-feira, para que uma emissora pudesse ter o direito de transmitir uma partida, ela tinha de ter acordo com os dois times, com o mandante e com o visitante. A partir da MP acaba essa história de que os dois clubes precisam concordar ou ter um acordo com uma emissora de TV. Vai bastar apenas ao mandante definir como é que vai ser transmitida essa partida. Uma mudança radical em meio a uma pandemia do coronavírus. E importante, nenhum outro clube grande do futebol brasileiro foi procurado pelo governo para discutir tal questão. Então, em plena pandemia do coronavírus, o presidente da República estabeleceu uma medida provisória que muda radicalmente o sistema de jogo, e somente o Flamengo tratava sobre essa questão. O presidente Rodolfo Landim nunca escondeu que era favorável a essa ideia, que defendia essa ideia, e houve um encontro entre o presidente do Flamengo e o presidente da República nessa semana exatamente para tratar sobre isso. Foi depois da quarta-feira quando o Landim compareceu a uma nomeação de um ministro da comunicação. Daqui a pouquinho eu vou te contar sobre os impactos dessa MP no futebol brasileiro, como é que os outros clubes estão vendo essa história. Primeiro eu quero te contar sobre os efeitos dela em relação à TV Globo. Flamengo e Globo já estão em lados opostos desde outubro do ano passado, quando começaram as negociações para os direitos de transmissão do Campeonato Carioca desse ano. O Flamengo era o único dos grandes times do Rio de Janeiro que não tinha mais contrato com a Globo, haveria necessidade de uma nova discussão. A Globo apareceu com uma proposta de 17 milhões e meio de reais, mesmo valor pago a Vasco, Botafogo e Fluminense, e o Flamengo pediu 100 milhões de reais. Depois o Flamengo baixa essa pedida para 80 milhões de reais, não há um acordo, e aí recentemente, em meio à pandemia, com a perspectiva de ter os jogos finais do Campeonato Carioca transmitidos, a Globo fez uma nova oferta, proporcional ao número de jogos que ainda restam. O Flamengo disse não, continuou pedindo nas alturas, e aí a Globo percebeu que havia alguma coisa estranha nessa história. Foi então que a Globo foi avisada, comunicada por meio dessa medida provisória, da decisão de Jair Bolsonaro de acabar com o privilégio da emissora, até porque a Globo era grande beneficiada com essa história de que os dois clubes precisavam ter um acordo, precisavam estar fechados com uma mesma emissora para que essa partida pudesse ser transmitida. A grande verdade é que o Flamengo foi o grande beneficiado, especialmente no Campeonato Carioca. Quer saber o porquê? Flamengo e Bangu jogaram nessa quinta-feira na volta do campeonato. Isso todo mundo sabe. O Flamengo venceu com facilidade e se isolou na liderança de seu grupo. O jogo tinha o Bangu como mandante.
E o Bangu, no início da tarde dessa quinta-feira, soltou uma nota avisando que a Globo estava autorizada a transmitir a partida, afinal de contas, já valendo essa nova MP, o Bangu era quem tinha o direito de transmissão da partida, o Bangu tem um acordo com a Globo e ficou tudo certo. A Globo não aceitou, disse que não daria para transmitir, até porque havia pouco tempo hábil para a transmissão, afinal de contas você precisa montar toda uma estrutura, equipamento, levar pessoas, e nessa época de coronavírus é sempre mais complicado. Na próxima partida do Flamengo contra o Boa Vista, o mandante é o Flamengo. E o Flamengo garante que vai encontrar um outro meio de transmissão. Seja na Flá TV, seja vendendo os direitos de transmissão para o SBT, para Bandeirantes, para Record ou para qualquer outra emissora. Como é que a Globo viu essa história? A Globo soltou uma nota na noite dessa quinta-feira assegurando que o Flamengo não tem direito, porque houve um acordo entre todos os clubes, exceção ao Flamengo, que dava conta de que o jogo só poderia ser transmitido se houvesse acordo com as duas equipes. Ou seja, a Globo ignora essa medida provisória de Jair Bolsonaro. Não preciso te contar que o presidente da República e a principal emissora do país não falam a mesma língua já há bastante tempo. Como é que vai ficar essa questão do Campeonato Carioca? Não dá para cravar, mas imagino que a Globo também não queira ter transmitido o jogo entre Bangu e Flamengo, por entender que aí ela daria aval a essa medida provisória. Como ela não transmitiu, ela pode continuar argumentando de que essa história de que o mandante é quem decide não está valendo. O Flamengo vai levar até as últimas instâncias, vai se apoiar numa decisão do presidente da República para fazer com que o seu jogo contra o Boa Vista seja transmitido pela emissora que ela quiser, inclusive a própria Flá TV. Bom, importante, a partir do momento em que começarem as semifinais, aí a guerra vai ser de cachorro grande. Tudo porque o Flamengo, como provável primeiro colocado do seu grupo, vai ser o mandante da semifinal. Dessa maneira, vai caber a ele a escolha de quem vai transmitir sua partida. Já uma final da Taça Rio, aí sim teria um sorteio. E aí dependeria da bolinha para ver quem seria o mandante, para definir se o jogo é transmitido pela Globo ou se o jogo é transmitido pelo Flamengo ou pela plataforma que o Flamengo quiser. E isso, obviamente, se o Flamengo estiver na final do Campeonato Carioca. Em meio a toda essa treta entre Flamengo e Globo, tem uma outra questão extremamente importante no futebol do Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo contra os outros clubes do Rio de Janeiro e a Ferj. Fluminense e Botafogo têm jogos marcados para segunda-feira e eles garantem que não entrarão em campo, inclusive entraram na justiça contra essa decisão, contra esse calendário. E nessa quinta-feira o TJ do Rio, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, negou os pedidos dos dois clubes, afirmando que eles têm sim de entrar em campo, sob o risco de uma pena de R$100 mil, além do WO. Se o Fluminense tomar o WO na próxima segunda-feira, o Flu só volta aos treinos na sexta-feira. Vai acontecer uma coisa extremamente importante para o Campeonato Carioca. O Fluminense vai deixar de ter a melhor campanha no acumulado dos dois turnos. Vai passar a ser do Flamengo essa situação. E se o Flamengo for campeão da Taça Rio, ele já é campeão da Taça Guanabara, com a melhor campanha no acumulado dos dois turnos e os dois títulos, o Flamengo será declarado campeão carioca sem a necessidade das finais do Campeonato Carioca. Antes de te explicar quais os efeitos da medida provisória no Campeonato Brasileiro e ela vai afetar diretamente alguns clubes, queria te lembrar que nessa decisão de Jair Bolsonaro também houve uma mudança em relação a patrocínio na camisa dos times que tem jogos transmitidos na TV. Há bastante tempo está proibido pelos clubes daqui a exibição de marcas, de propagandas, de empresas de televisão. Então, se por exemplo a minha Portuguesa quisesse exibir a marca da ESPN Brasil, ela não poderia. A legislação proibia isso. Com essa medida provisória decretada pelo Jair Bolsonaro, isso está liberado. E a partir daí essa decisão também pode beneficiar o Flamengo, que discute já há bastante tempo com a Amazon. A Amazon tem como um de seus principais produtos o Amazon Prime, que é uma espécie de concorrente do Netflix e que tem ganho bastante força no Brasil, até para combater o Netflix. Seria uma possibilidade interessante para a Amazon que o Flamengo estampasse em sua camisa o Amazon Prime. Mas agora por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, 120 dias, ou até que o Congresso Nacional avalie essa medida provisória, o Flamengo estaria liberado, ou melhor, está liberado para exibir eventualmente o Amazon Prime, caso exista um acordo com a Amazon. Já te contei que essas negociações que estiveram muito perto de serem concretizadas acabaram regredindo alguns passos, porque a gigante americana ofereceu um valor 30% menor do que aquilo que havia sido combinado antes da pandemia do coronavírus. Mas essa medida provisória, decretando que é o mandante dos jogos que determina onde é que essa partida vai ser transmitida, é boa ou ruim para os clubes brasileiros? Essa decisão, anunciada nessa quinta-feira, causou enorme reboliço no mundo do futebol e preocupação especialmente para os clubes médios e pequenos. Tudo porque há a percepção de que os grandes, aqueles com muita torcida, vão ter capacidade de arrecadar ainda mais com acordos individuais.
Já os médios e pequenos vão sofrer muito para conseguir comercializar suas partidas. É importante fazer a ressalva de que tudo isso só vai valer para clubes que não têm contratos em vigência. O caso do Flamengo, por exemplo, no Campeonato Carioca. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, todos esses têm contratos longos com a Globo referentes ao Campeonato Brasileiro. Em geral, esses contratos só terminam em 2024. São poucos os casos de clubes descobertos, de clubes sem acordo. Um deles é o Atlético Paranaense, que desde o ano passado não fechou com a Globo no pay-per-view. A partir daí abre-se uma boa possibilidade para o Atlético, que faz bons campeonatos, que costuma montar bons times. O Atlético, por exemplo, poderia vender seus jogos no pay-per-view para quem bem entendesse, ou então criar um próprio canal no YouTube para divulgar seus jogos no pay-per-view, faturando diretamente com o seu torcedor. Red Bull, Bragantino e Curitiba também não têm acordo com a Globo até esse momento, e esse acordo não está fechado nem em TV aberta, nem em TV fechada, muito menos no pay-per-view. Antes da pandemia, as conversas estavam bem avançadas, mas as partes entenderam que retomariam essa discussão um pouquinho mais para frente, e até esse momento não há um acordo. Diante desse cenário, o SBT, só para citar um concorrente da Globo, poderia se interessar em passar todos os jogos, tanto do Red Bull Bragantino quanto do Curitiba, como mandantes. Seriam 19 partidas de cada time e a oportunidade de transmitir, por exemplo, Red Bull Bragantino contra Flamengo na casa do Red Bull Bragantino, Curitiba e Atlético Paranaense na casa do Curitiba, mas tudo isso ainda precisa ser desenhado, ainda precisa ser discutido, mas são oportunidades que se abrem a partir dessa medida provisória que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Antes de encerrar o vídeo, eu queria te contar como é que funcionam os direitos de transmissão em grandes campeonatos. Espanha, Itália e Inglaterra decidiram adotar um modelo coletivo, que beneficia a divisão mais igualitária. Só para citar o caso específico da Espanha. Durante muito tempo, La Liga privilegiou Barcelona e Real Madrid. Eles dividiam mais ou menos 70% do bolo, os outros 30% ficavam para todos os demais clubes. Aconteceu que o Barcelona e o Real Madrid eram campeões ano após ano, se tornou um campeonato extremamente sem graça. La Liga, preocupada com a falta de competitividade, criou um modelo muito mais igual de distribuição da grana. Na Inglaterra, esse modelo é ainda melhor. 50% da bolada dos direitos de transmissão da TV são divididos de forma igual entre todos os participantes da Premier League. 25% privilegiam a classificação final do campeonato, aqueles melhores colocados ganham mais, os piores colocados ganham menos, e 25% ainda privilegiam o número de partidas exibidas em TV aberta e fechada. A gente tentou repetir esse modelo na TV aberta do Campeonato Brasileiro, mas há uma distorção bem grande no pay-per-view. Cheguei a contar para vocês sobre esse assunto em outros vídeos do canal do Nicola. Mas com essa possibilidade de alteração em que os mandantes vão decidir para quem vão repassar os seus jogos, tudo isso pode ir por água abaixo e a gente pode regredir de forma considerável, sendo ou fazendo algo parecido com o que é praticado em Portugal, em que Benfica e Porto ganham muito mais do que todos os outros concorrentes, inclusive o Sporting. Não à toa, Benfica e Porto são os grandes favoritos em qualquer campeonato português. E essa talvez seja a maior preocupação para nós. Não agora, porque os contratos da maioria dos clubes com a Globo vai até 2024. Mas será que no futuro a gente não vai perder a grande marca do Campeonato Brasileiro, que é a competitividade, que é o equilíbrio? Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar sua opinião. Bom, pessoal, eram essas as informações importantes que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem gostou, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Quando você aciona o sininho, você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, Danley, goleiro histórico do Grêmio e hoje político, é o convidado da live do Nicola. Você está intimado a participar, deixar suas perguntas e registrar sua participação, beleza? A gente se vê de noite. Tchau, tchau!